Boa noite, plantonistas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aula em que compartilhamos conhecimento que salva vidas. E hoje a live está hiper especial. O tema da nossa live é os principais erros médicos na intubação. A gente sabe que a intubação é um procedimento médico que muitas vezes é necessário durante o plantão. E a gente vai falar aqui dos principais erros médicos que ocorrem durante a intubação. E teremos um convidado super especial, que é o Dr. Tiago, que eu vi que ele já está por aqui, né? Que ele é anestesiologista e vai falar para a gente. Então, convidei aqui o Dr. Tiago, vamos aguardar um pouquinho. Ele já deve estar entrando, que eu já vi que ele está por aqui. Apareceu aí o convite, Tiago. Opa! Boa Opa! noite! Cheguei! Boa noite, pessoal! Tudo bom? Boa noite. Primeiramente, muito obrigada por aceitar esse convite. Vai ser uma honra ter essa aula com você, vou aprender muito também. E queria que você se apresentasse um pouquinho para a galera, para quem é da minha audiência, se não te conhece ainda. Te conhecer, já segue o Thiago, tá, gente? Se apresenta aí. Então, pessoal, eu sou médico anestesiologista, me formei aqui no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. Nasci em João Pessoa, na Paraíba, mas já moro aqui há 10 anos. E aí recebi esse glorioso convite aí da doutora Raíra e com toda certeza faço questão de participar. Prestem atenção nessa aula que a gente vai focar em pontos da prática, para você que trabalha, para você que vai lidar com pacientes críticos. Tá certo, doutora? Isso, muito bem. E, gente, o Thiago ele tem uma pós, tá? Em emergência. Depois, no final, depois a gente pode falar um pouquinho, mas deem uma olhada no perfil dele, sigam, que vocês vão aprender bastante. Depois vejam a pós também. Vou me apresentar também, se alguém é novo, não Isso. me conhece no meu canal, ou se só o dia você está aí e não me conhece. Eu sou Raíra Pureza, sou cardiologista intensiva pelo Dante Pazanese, sou do Piauí, moro há 7 anos em São Paulo. E vamos lá, né? Vamos começar a nossa super live. Então, os principais erros médicos que podem ocorrer durante a intubação. Aqui, gente, a gente vai falar mesmo do procedimento, tá? Que tem, a gente vai falar de indicação, vai falar de um monte de coisa, mas vamos focar, que senão a gente vai ficar uma semana aqui, né? Vamos focar no procedimento em si. Então, eu pensei em dividir em três partes aí. A gente pode falar dos principais erros na preparação ou na falta dela, né? Para a intubação, os erros durante a intubação e os pós-intubação imediato, né? Os que seriam mais comuns. Então, vamos lá, na preparação para a intubação. Tiago, você que é professor, que tem milhares de alunos aí, fala aí pra gente o que que você vê aí de principal ou principais erros na preparação para a intubação. Então, tem uma. Assim, a gente, como especialista, né? Você, como cardio-intensivista e eu, como anestesista, a gente sabe que existe um universo de possibilidades, né? E de detalhes, de refinamentos e tal. Mas existem ações que você vai tomar e que vai trazer um resultado absurdo. E são essas ações que você precisa focar. Então, antes de começar, eu queria saber do pessoal do chat aí, se você é estudante de medicina, se você é médico, qual área que você atua. Escreve aqui, ó, escreve aqui no chat para eu já ter uma ideia, né, de quem é que está assistindo a gente. E aí a gente vai discorrendo sobre o principal erro que eu percebo dos colegas. É, na minha opinião, seria o erro de posicionamento. Eu acho que é uma ação muito simples, é algo que você faz que muitos colegas menosprezam, né? Tem colega que acha que é bobagem, tem colega que aprendeu a entubar o paciente com zero posicionamento. Então, pessoal, se fosse para elencar assim, o principal erro de todos seria o erro de posicionamento. E aí, muitos amigos nossos, né, inclusive colegas anestesistas e colegas mais velhos, inclusive, você acha que eles sabem, mas eles não sabem, meus amigos e minhas amigas. Atenção. Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando lá no Einstein, e aí eu fiquei num setor que é o setor da via aérea difícil. É um telefoninho que você recebe, que quando você recebe esse telefoninho e ele liga, né? Alguém liga para ele, significa que no hospital alguém está passando por uma via aérea difícil. Tem algum momento ali que tem um paciente morrendo e ninguém está conseguindo entubar,
e se não acontecer nada, esse paciente vai morrer. E aí eu estava lá, acho que era uma quarta-feira, de manhãzinha, estava até passando o programa da Ana Maria Braga, esqueci o nome lá. Mais você. Aí, de repente, tocou o telefoninho da Viera Difícil. Eu já atendi, né? Opa, doutor Tiago, anestesia. E aí, do outro lado, tinha uma enfermeira. Ela estava super desesperada, né? Doutor, pelo amor de Deus, vem aqui no centro cirúrgico, né? Na sala 14, não sei o quê. Muito apressada assim, eu já percebi que estava acontecendo uma coisa séria, né? Aí eu, opa, já tô indo e tal. Aí saí correndo do hospital. São 3 quarteirões, né? Você sai correndo parecendo aqueles filmes de bombeiro para apagar incêndio. E aí cheguei lá no centro cirúrgico. Chegando no centro cirúrgico, eu fui lá para a sala 14. E quando eu entrei na sala, tava aquele clima de velório. Todo mundo, assim, com o olho bem arregalado, assim, né? Aquele clima pesado. Tinha 2 cirurgiões lá de cabeça e pescoço, mais uns 2 enfermeiros, uns 3 técnicos de enfermagem. Eu já percebi que estava acontecendo algo sério ali. E aí, quando eu entrei na sala, eu olhei para o monitor para saber se o paciente estava vivo, né? Pelo menos. E aí, assim, ele estava razoavelmente estável, estava lá com a saturação de 92, uma frequência de 100, uma pressão de 10/6. Do lado dele tinha uma colega anestesista mais velha, o Stanley falou, já conheço essa história. Então, aí tinha uma colega anestesista mais velha, tinha por volta lá dos seus 60 anos, e ela estava ventilando o paciente. E eu cheguei para ela e perguntei, né? E aí, o que foi que aconteceu? Ela falou bem baixinho assim, com vergonha. Não estou conseguindo entubar. Mas assim, aí eu perguntei, mas o paciente tem viera difícil, né? Qual é a cirurgia? Não é uma cirurgia nas cordas vocais do paciente, ele não tem nenhum problema. Ele fez radioterapia, ele tem tumor, ele tem alguma coisa estranha. Aí ela, não, só não estou conseguindo entubar. Aí eu olhei assim, caramba, deve ser difícil esse paciente, viu? E eu percebi que ele não estava com posicionamento. Estava DDH, assim, zero, zero, sem nenhum posicionamento. E aí eu pedi licença a ela, né? E aí fica uma lição para você, eu vi que tem muito estudante de medicina aqui, e você como estudante de medicina que está acompanhando, presta atenção no que eu vou te falar. Com o passar da sua faculdade, você vai ter que desenvolver a habilidade de liderança, certo? A gente, como estudante, a gente é muito passivo, né? E isso você tem que começar a treinar desde agora. Desenvolva a sua capacidade de liderança para você liderar a equipe da enfermagem, a equipe dos técnicos, até uma cirurgia, por exemplo, né? Às vezes você trabalha na UTI, como a doutora Raíra. Você tem que liderar uma equipe ali. E aí eu perguntei para essa minha colega, você deixa eu assumir esse caso? Ou seja, eu perguntei explicitamente se eu poderia assumir e tomar as condutas ali. Já que ela chamou me ajuda, né? Obviamente que poxa, você deixa eu assumir o caso aqui, determinar as condutas? Ela falou, não, claro, 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 claro. Beleza. Primeira dica que eu passo com relação a esse caso. Segunda dica, e eu tenho certeza que a professora Raíra já passou por isso. Alguém já chamou você, professora, para funcionar um central que ninguém conseguia, fazer um procedimento ali que não estava dando muito certo? Já aconteceu isso, não Já, já? já. Ah, eu pensei que tu ia perguntar ou alguma outra coisa. Não, era Não, já só isso. sim. Já sim. Eu pensei que tu ia perguntar assim, alguém já te chamou para fazer isso e você posicionou e deu certo? Porque é exatamente isso que eu tô pensando agora. Às vezes a gente, até no central, ou sei lá, marca passo que seja, né? A gente revê, começa do zero. Vamos rever aqui o posicionamento do paciente, né? Vamos ver o que dá para melhorar aqui para a Perfeito. gente começar esse procedimento. Essa é a segunda grande lição, pessoal. Às vezes você está trabalhando e aí você é chamado para ajudar um colega que não está conseguindo. Ou é uma intubação, ou um acesso venoso central, ou no meu caso da anestesia, uma raquianestesia, qualquer coisa, um dreno de tórax. Qual é a segunda lição que eu trago aqui nesse caso? Você tem que tentar uma abordagem diferente do seu colega. Digamos que chamaram para você funcionar um acesso central e o colega estava tentando na jugular. Não, você vai para a subclávia. Ou então você vai para outra jugular. Então, nesse caso aí, primeira lição, eu pedi o controle da situação para eu assumir a liderança. E isso é necessário
Atenção, pessoal, é necessário que exista um líder. Se você está no intercorrência e tem várias pessoas falando ali o que é para fazer, vai acontecer um engano ali. Tem que ter um líder bem determinado, certo? Isso é protocolar, até do Thiago, ACLS. isso, só um parênteses, a gente vê muito isso na parada, né? Às vezes tem muito médico e todo mundo quer falar, todo mundo quer falar. Não, gente, tem um líder. Você quer dar, claro que você, se você vê alguma coisa que pode ajudar ali na condução do caso, você chega para o líder e fala, porque senão fica aquela confusão e ninguém consegue fazer nada. Perfeito. E a gente tem que deixar o ego de lado, né? Tem colega que fica chateado, né? Mas nesse momento o mais importante é a vida do paciente. Então, às vezes você tem que determinar ali quem que está mais à vontade, quem chegou primeiro, quem que tem mais experiência. E às vezes dar um passinho para trás é mais vantajoso do que você ficar ali se intrometendo, né? Várias vezes eu já fui chamado, cheguei na sala, tinha 3, 4 anestesistas lá, eu nem entrei na sala porque eu sabia que eu ia mais atrapalhar do que ajudar. Então, voltando para o nosso caso, né? O que é que eu fiz no final das contas? Chamei o técnico de enfermagem. Ô, Júlio, pega aqueles travesseiros ali e aqueles lençóis que eu vou puxar aqui o tórax do paciente e aí você coloca ele embaixo da região posterior, né? Na região interescapular e occipital. E aí ele colocou lá os lençóis, eu arrumei, fiz a laringoscopia. Cadê o meu instrumento de trabalho aqui? Aqui. Fiz a laringoscopia lá, né? Tal, peguei. Em 15 segundos, o paciente estava entubado. Aí ficou aquele clima, né? Todo mundo, eita porra, o cara chegou aqui. Não, meus amigos, eu não sou o super-homem da intubação, não. Foi assim o simples posicionamento do paciente. E aí você vê analisando essa situação de forma crítica, era um anestesista, ou seja, com certeza ela intubou várias vezes durante a vida dela, era um anestesista experiente, ela tinha mais de 50 anos, 60 anos, e ela não sabia que posicionar o paciente é melhor, você intuba melhor, você tem visualizações melhores, e isso não é a minha opinião, certo? Isso não é porque eu acho, é porque já existem vários estudos comparando várias posições. Sem coxim, com coxim, coxim na sniffing position, coxim mais ou menos. Então, a lição que eu quero trazer para você, em primeiro lugar, invista ali 2, 3 minutos e posicione o paciente. Você com certeza vai se beneficiar demais no resultado da sua intubação. Com certeza. E eu acho que isso do posicionamento serve até mesmo para a gente quando a gente estiver fazendo um procedimento. Esses dois pontos que você falou, tanto o posicionamento quanto tentar algo diferente. Ah, você está ali em um procedimento, seja qual for, né? Ah, tô passando um central, tô tentando entubar. Você fez a tentativa e não foi? Volta, né? E rever. Rever o que você está fazendo, rever o posicionamento, ver se tem alguma coisa diferente para tentar. Porque não adianta você seguir ali, você fica nervoso, e vai, ai, vou tentar. Não, calma. Volta, Perfeito. respira, rever. No caso da intubação, a gente tem que garantir que o paciente esteja ventilando, né? Se você ventila o paciente, você está tranquilo. O problema é não entubar, não ventilar. Aí é um problema, mas se você chegou lá, ela estava ventilando, viu que o paciente está estável, primeira coisa, né? Perfeito. Então, você assume ali a situação, né? O controle da situação, estabiliza, respira, e aí você vê o que, que dá para fazer diferente. Então, até mesmo para a gente, né? Poxa, não consegui pegar esse central de primeira. Eu tenho que. Meu posicionamento tá bom? Eu achei que tava, pelo visto não tá, então você revê ali, né? Deixa eu mostrar Isso aqui para o é muito pessoal, importante. doutora, o posicionamento que a gente Boa. busca é essa posição aqui, ó. Esse paciente aqui, por exemplo, ó, que está na tela, desse jeito aqui que ele está, eu não conseguiria entubar esse paciente, porque ele está sem nenhum posicionamento. Eu, com certeza, ia quebrar os dentes dele, machucar a língua, ia ser uma tragédia. E aí, o que é que você faz? Você coloca coxins na região occipital e escapular desse paciente. Como é um paciente obeso, a gente coloca aqui na região interescapular e na região occipital também. De tal forma ó, que você faz a posição do cheirador. Sniffing position. Você faz com que a região occipital do paciente se levante, certo? Então, é uma das possibilidades. Você pode usar também, ó, lençóis. Tá vendo aqui esses exemplos que eu coloquei, ó? Um lençol aqui, só na região occipital, porque esse paciente é mais magrinho. E aí você só com o lençol dá certo.
E aí, não sei se vocês já viram, né? Quem aqui já assistiu no YouTube, eu fiz um seriado lá com uns estudantes de medicina chamado Desafio Via Aérea. Alguém já acompanhou? Escreve aí nos comentários, pessoal, se você já assistiu o Desafio Via Aérea. O que é que aconteceu nesse Desafio Via Aérea? Eu chamei 3 estudantes de medicina do Brasil, e aí a gente pegou esses estudantes, era entre sexto e 10º período, e fizemos simulações com eles, né? Ó, o Souza Vaz assistiu, o Simone também assistiu. Depois vocês colocam no YouTube, Desafio Via Aérea. Foi um reality que eu fiz com estudantes. Que E aí massa. a gente colocou os estudantes para fazer as intubações nos manequins e tal, né? Fez a simulação, botou pressão neles, né? Fez um chorar lá, brincadeira. Aí teve um lá que me acompanhava, né? Ele já sabia que era para posicionar. E aí esse colega, né, esse futuro colega, era estudante, era o Antônio Prazeres. Ele pegou um travesseiro e colocou nas costas do manequim lá para fazer intubação na traqueal. E na hora da avaliação, né, que a gente depois metia o pau, né? Ficava falando, ó, você errou isso, errou aquilo, errou aquilo, errou aquilo. Estilo aqueles programas ídolos de julgamento. E ele recebeu uma crítica porque ele colocou o travesseiro na região occipital do paciente. Aí a colega ainda fez até uma brincadeira. Poxa, você vai fazer o paciente dormir, né? Queria que o paciente ficasse mais confortável, mas não interessa. Não interessa, meus amigos, se é travesseiro, se é lençol, se é pacote de soro, qualquer objeto que você coloque na região occipital do paciente para fazer a sniffing position vai ser benéfica. O paciente não quer saber o que é que você está usando. O mais importante é que você deixe o paciente na posição correta. E também existe uma técnica se você não tem nada. Você pode dizer, Tiagão, no meu hospital não tem nem lençol, não tem nem travesseiro, né? Eu trabalho lá em Carpina, em Pernambuco. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como você consegue fazer esse posicionamento sem nada. Ó, primeiro lugar, você pode pegar o paciente na maca, aí você puxa ele para a pontinha aqui, ó, da maca, a cabeça do paciente saindo um pouquinho aqui da maca, e aí você sobe a maca, certo? Você dá um dorso e acaba que o paciente fica na sniffing position, tá? É uma das formas bem legal de você não utilizar nada, só a maca, ou você pode colocar também, ó, o paciente meio que sentado, certo? Seria semelhante a essa posição aqui, ó. Paciente como se fosse sentado e você dá um dorso e a cabeça do paciente saindo um pouquinho aqui pela parte de cima da maca. Então, não existe mais desculpas para não posicionar o paciente. Sucesso. Gente, fenomenal, né? Posicionamento, eu falo muito que o sucesso do procedimento, qualquer que seja, está relacionado ao posicionamento, né? E a preparação como um todo e inclui o posicionamento do paciente. A sniff position, gente, é para a gente alinhar os 3 eixos e conseguir fazer a intubação. E chame sniff position, a posição do cheirador, porque é como se a gente estivesse cheirando uma flor. Então, É. você é levemente, né? Eleva o occipital, é levemente estendido, como se estivesse cheirando uma flor mesmo. Por isso que é sniff position, né? Deixa eu ver. Tem algumas coisas que eu gostaria de falar sobre essa preparação para o procedimento. Eu já passei por tudo que puder imaginar. Eu sou meio agoniada, às vezes isso aqui não vai precisar, não. E na hora a gente precisa, né? Então hoje eu sou mais cautelosa com o tempo, né? A gente fica, e a gente vira professor, vai ensinando, então vai aprendendo também. Então hoje eu passo uma preparação mais completa, mas para intubação é muito interessante a gente ter todos os passos de preparação feitos, porque senão na hora a gente pode ter uma surpresa desagradável. Então começa muito pelo posicionamento, eu vejo muita gente dizendo, não, não, eu intubo sem coxinha. Gente, tá errado. É. Preparação é preparação, posicionamento é posicionamento. É occipital, Às não é vezes o colega pescoço. fala essa frase aí, doutora, que você falou. Não, eu entubo qualquer paciente aí de qualquer jeito. Às vezes a pessoa fala isso se gabando, né? Mas quando é na hora do vamos ver, aí você vê que começa a escorrer o suor na testa da pessoa, porque na vida falar é uma coisa, né? E, pessoal, atenção, isso é uma dica que eu vou dar não apenas para a medicina, mas para a vida. Falar é uma coisa, vocês terão professores que vão falar, que vão contar não sei o que lá. E aí, quando você olhar ele atuando,
aí você vai ver realmente quem ele é, certo? Então comecem a prestar atenção nisso. E assim, gente, imagina, aqui ninguém está aqui para provar alguma coisa para ninguém. A gente está aqui para cuidar bem do nosso paciente. Então, se eu vou fazer um procedimento e eu sei que se eu fizer todos os passos, eu vou aumentar a chance de eficácia, diminuir a chance de lesão para o meu paciente, por que que eu não faria esses passos, né? Sim. Então, eu vou fazer uma intubação. Eu sei que tem que colocar o coxinho. Por que que eu não vou colocar? Para provar que eu consigo. Não existe isso. Você pode transformar uma via aérea fácil em uma via aérea difícil porque você não alinha o eixo, né? E Sim. não faz sentido nenhum. Imagina se fosse o seu pai ou sua mãe sendo entubado. Você ia querer que a pessoa tivesse, eu vou provar que eu consigo entubar de qualquer jeito? Não. Você quer que a intubação seja feita da forma mais rápida e segura possível, sem lesão para o paciente. Né? Então, é isso que a gente deve fazer. Ninguém tem que. Antes, bem no comecinho, assim, quando eu estava aprendendo a entubar, eu dizia, eu entubo sem fio guia para quê, minha gente? Qual que é a vantagem disso? Vantagem nenhuma. A gente tem que fazer todos os passos que são necessários para aumentar a segurança e a eficácia do procedimento. Então, inclui o posicionamento do paciente. E na preparação para a intubação, a gente tem vários passos, né? Tem que preparar a medicação. Então, imagina, você vai fazer a intubação e a medicação não está aspirada. Então, você tem que checar se foram aspiradas as medicações. É que no caso do Isso. Thiago, ele é anestésico, ele mesmo aspira tudo, né? Mas acontece. Às vezes a gente como médico também tem que ser meio policial algumas vezes, sabe? Já aconteceu comigo. De eu ser chamado na emergência. Eu lembro até como é que foi. Eu estava saindo do plantão. Olha só, pessoal, eu estava saindo do plantão, doido para ir para casa, né? Já tinha até trocado de roupa lá, tirado a fardinha lá do centro cirúrgico e estava já indo embora. E aí apareceu um enfermeiro no vestiário perguntando se tinha algum anestesista para ajudar lá na emergência. E aí eu fui, poxa, vamos ver, né? Eu sou igual a doutora Raíra, que gosta de paciente grave, né? Quando tem a intercorrência, aí que você vai mesmo atrás. Aí cheguei lá, e aí o paciente estava numa intubação que ninguém conseguia, e eu perguntei a sedação que foi feita, né? Acho que o colega tinha feito fentanil e midazolam. E eu pedi para o pessoal da enfermagem aspirar uma succinilcolina e injetar. Dito e feito. Aspiraram, injetaram a succinilcolina e eu fiquei prestando atenção no paciente, né? Fiquei olhando para o rosto dele, o tórax, esperando o quê? O que é que eu estava esperando, pessoal? Escreve no chat aí, vamos interagir. O que é que acontece quando você faz a succinilcolina? Quando É ela verdade. começa a fazer efeito, vai acontecer uma coisa ali que você sabe que você está autorizado a iniciar a sua intubação orotraqueal. Vamos ver se alguém vai responder. Logo após a succinilcolina. Fiz ali uma ampola de succinilcolina, digamos, né? Os 100 miligramas. Relaxar a musculatura, mas tem coisa, tem um fenômeno anterior. Aí o Luiz acertou, Aê, fasciculação. Então, Jeff também pessoal, colocou. eu fiquei esperando o paciente fascicular. Eu fiquei esperando, eu estava olhando assim, nada, 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 nada. E a succinilcolina, ela fascicula o paciente. E tem um músculo que é o melhor músculo para você ver a fasciculação, que é o músculo que não tem camada epidérmica em cima, né? Que é a língua. Eu fiquei olhando para a língua do paciente e nada, nada de fascicular. Pessoal, já fizeram a succinilcolina? Já, doutor. E nada, nada. Eu peguei, vamos fazer outra aí? E aí eu fui lá, aspirei, e injetei a succinilcolina, aí o paciente fasciculou. Então, olha a quantidade de problemas que pode acontecer desde você escolher a medicação que você vai tratar o seu paciente, até essa medicação ser administrada. E a gente, como é médico, quem é médico e estudante de medicina, você tem que ser um policial ali também. Porque eu várias vezes já pedi 5 ml e aí uma pessoa que estava me ajudando fez 0,5 ml na seringa. Se você não ficar prestando atenção, ela vai fazer a dose errada, o colega vai fazer a injeção para o soro, ele não vai girar a torneirinha certo. Às vezes a outra pessoa ela troca a seringa, ela não faz a diluição de forma correta. Então, são fatores que a gente não coloca na conta, né? Mas que, poxa, como é que essa medicação não fez efeito? Alguma coisa aconteceu. Ou ela trocou a seringa, ou fez a diluição errada, ou não injetou tudo. Você pediu e ela não injetou tudo. Então, você que é médico, você que é médica, você que é estudante de medicina,
não peça essas coisas e esqueça. A não ser que você confie muito na sua equipe. Eita, queimou a televisão aí, doutor. Não, Voltei. é porque. Deu a proteção de tela. Aí, Não, protetor de. fiquem de olho, certo? Digamos que você começou num plantão novo ali, né? Você não está acostumado com aquela equipe, você tem que ficar em cima. Mas, Thiago, poxa, que chatice. Pois é, meu amigo, porque acontecem os erros. E é bom que as pessoas fiquem em cima de você também, para que você também não cometa erros, né? É tudo uma questão de todo mundo se vigiar para que o paciente não seja prejudicado. Tudo pela segurança do paciente, dupla, tripla, checagem, né? Exato. Isso é mão dupla, né? Então, às vezes você vê ali injetando e aí perdeu o acesso na hora. Então, às vezes é você quem percebeu aquilo ali, Isso. né? Então, a gente tem que ficar ligado mesmo, porque a nossa conduta tem que chegar até o final e ser feita. E o contrário também. Por exemplo, hoje eu fui repor magnésio para um paciente, em vez de eu colocar 2 ampolas, eu coloquei 2 ml. E aí a pessoa, doutor, é 2 ml? Tá tão pouquinho assim. Eu, não, 2 ampolas. Exato. Me dá isso aqui, rasga isso aí que eu vou fazer de novo. Então, isso é muito importante. Eu lembrei de um caso, esqueci de falar ainda, sobre posicionamento. A gente estava com um paciente entubado, já há um tempo de intubação, então estava indicado uma tráqueo, e o paciente foi fazer a tráqueo, né? Assim, o cirurgião veio fazer a tráqueo. E aí, o posicionamento para a tráqueo, eles têm que, né, expor bem a região cervical, então eles colocam um Sim. coxinha aqui, né? E ele, na hora, irmão, tira o tubo, a gente acompanha o procedimento, tira o tubo, que agora é a hora, né, de acessar. E não conseguiu acessar. Ele disse, não estamos conseguindo acessar, não estamos conseguindo, tem que entubar o paciente. E aí eu, poxa, a primeira coisa vai ter que reposicionar, porque essa posição aí tá impossível, né? Uhum. Então a gente tem que ficar muito ligado. E eu naquela, pois vamos entubar. Eu quase ia indo ali direto, opa, pera, esse posicionamento aqui não dá, né? E aí você É, posiciona e volta a entubar o paciente, porque eles não conseguiram acessar de jeito nenhum ali, né? Fazer a traca. Claro que na pior das hipóteses, o cara tá ali, já dá, se não conseguisse entubar, não conseguisse nada, fazer uma crico, se fosse necessário, não estivesse ventilando o paciente, né? Mas não precisou nada disso, né? A gente voltou a entubar e aí depois ele foi tentar novamente essa traca. Então, mas lembrar, gente. olha que coisa legal, porque você ia caindo assim na pilha, né? Você foi influenciada a tomar uma ação. Se você não tivesse esperta, você ia entubar daquele mesmo jeito ali, né? Tentar, Então, né? Porque eu acho que não ia é, rolar, não. então ia tentar. E isso é importante, pessoal. Às vezes você tem um protocolo na sua cabeça, você tem uma rotina na sua cabeça, e existem vários fatores ali de outras pessoas ou da situação. Não, doutor, tá quebrado o aspirador, não sei o quê. Mas você tem que elevar o nível do seu atendimento. Às vezes você vai tomar uma conduta que é uma conduta atualizada, que não é normal naquele hospital, e o pessoal vai ficar desconfiando de você. Vão ficar cochichando, vão dizer que você está doido, porque não faz isso, sendo que você acabou de estudar essa conduta. Então, é outra coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça. Você tem que saber que você vai ser algumas vezes desafiado ou desafiada, ou questionado e questionada, né? Ou então vai ser influenciado a tomar uma ação que você não tomaria. E aí você tem que estar esperto, ou para se defender, né? E proteger o seu argumento. Não, pessoal, saiu estudo ontem, né? Eu estudei isso, né? E tal. Ou então para você não deixar ser influenciado, porque a gente sabe que existem profissionais preguiçosos em todos os lugares. Às vezes você solicita um aspirador para iniciar a sua intubação orotraqueal, vão dizer que não tem, ou vão dizer que está quebrado, mas tem. E existe, e se alguém for atrás, vai conseguir. Então, cabe a você também saber exigir essas coisas, porque nem sempre você vai trabalhar com a melhor equipe do mundo. Nem sempre todo mundo está de bom humor, nem sempre todo mundo está afim de estar ali trabalhando, né? Então, cabe a você, que é médico, que é médica, que é estudante de medicina, a já treinar isso daí na sua cabeça, de fazer essas exigências, porque se ninguém fizer, quando der merda, vai ser para você. É você quem vai ter que resolver. Então você diz assim,
ó, avaliei aqui, esse paciente é uma via aérea. Eu gosto de falar muito assim, gente, sempre pensando no pior. Aí, nossa, ela é muito pessimista. Não, não é isso, não. É porque Tá você certo? já tem que se antever as situações, né? Então, o que que seria o pior numa intubação? Seria uma via aérea difícil, né? Então, você já tem que ter o plano B, o plano C, saber exatamente os passos que você vai tomar. Eu digo muito, ó, você não deve partir para um paciente dizendo assim, eu vou intubar. Você deve partir para o paciente dizendo, eu vou garantir essa via aérea. Sim. Espero que esteja com a intubação na primeira tentativa sem intercorrência, mas se não for, o que que eu tenho mais para fazer? Nem que eu chegue no limite de uma crico, lá no último caso, mas eu vou garantir essa via aérea, é uma coisa que eu vou fazer. Então, quando a gente avalia, né, esse paciente tem via aérea de pista, eu já tenho meu plano B, meu plano C e tudo mais. E aí você perde alguma coisa, você é muito desafiado mesmo, o pessoal questiona. Então, eu lembro que eu disse assim, ai, gente, pega o kit de via aérea difícil. Aí, doutora, mas para quê? Esse porque o paciente tem preditor de via aérea difícil. Mas já vi você entuba rapidinho. Pois é, mas eu quero, não vou fazer sem. Gente, laringo. Nossa, toda vez. Eu vou lá, testo o laringo, esse aqui tá funcionando. Tá bom, eu quero outro. Não, doutora, só tem esse. Esse foi só com um, não vou entubar. Porque toda vez o raio do negócio apaga. E É. mesmo testando, às vezes dá uma apagada. Eu antes não sabia fazer aquele teste último, né? Que você dá uma Sim. puxada aqui para simular quando você tá. Então apagava, né? Eu não fazia aquilo ali. E aí eu quero outro, eu não vou entubar se não tiver outro laringo aqui. E, gente, o pessoal bota mesmo em trave, não, não tem, não sei o quê. E quando der ruim, imagina, você com a via aérea ali difícil, não consegue entubar e não tem o material ali na mão. Então pode ser que você não consiga ventilar, que é o pior das casos, e o paciente pode parar. Algo totalmente evitável, né? Se tudo tivesse sido alinhado, planejado e organizado. Né? Então, e já aconteceu comigo, eu era muito, assim, eu sou meio TAC, né? Mas eu É. era mais agoniada no começo. Então, eu dizia, traz o aspirador aí. Não tem, então vamos lá. Aí na hora que o laringoscópio, um monte de secreção. Ótimo. Aí você Aí fica com deu que certo, cara, mas né? assim, podia não dar, né? Sim. Então, quando a gente vai passando pelas situações, a gente, rapaz, essa etapa era importante mesmo. É. Quero meu aspirador. Quando vocês forem testar o laringoscópio, pessoal, igual a doutora Raíra falou, testar o laringoscópio não é simplesmente vir nele aqui, acender, né? Opa, tá funcionando, ó, beleza, podemos fazer a intubação. Não, você tem que fazer a força, né? Você tem que botar a força aqui, ó, ver se ele vai apagar ou não, porque vai ser essa força que você vai fazer lá na hora da intubação na traqueal. Você tem que mexer nessa lâmpadazinha aqui, girar ela, apertar ela. É uma coisa simples, e você não pode delegar isso, né? Porque já aconteceu. Eu lembro que eu estava dando plantão lá no Hospital Santa Marcelina, lá em Itacoaquecetuba. Aí, no conforto médico, lá tinha cirurgião, ortopedista, clínico geral. Nessa época eu era clínico. E aí eu estava só escutando as histórias, né? Poxa, fui fazer uma intubação, o cirurgião falando. Fui fazer uma intubação orotraqueal, bicho. Na hora da intubação, falhou o laringo. Aí começou a falar mal da equipe da enfermagem. Isso é uns descapacitados e tal, né? Não testaram o meu laringo, não sei o quê. Sendo que quem tem que testar o laringo, eu vou perguntar no chat, não vou falar não. Quem é que tem que testar o laringo, pessoal? É o médico, é a enfermagem, a E fisioterapia? outra, você vai fazer um procedimento, você nem viu se testaram, porque você tem que pelo menos estar vendo o pessoal testando, né? Exatamente. E aí, Então, gente, quem que tem que testar? Escreve quem é que aí. vai testar o laringo? Quem é a pessoa correta para testar o laringo? Ó, Giovanni falou médico. Concordo. Quem mais? O que é que vocês acham aí? Antônio C. Andrade. Renan, médico, fisioterapia. Pessoal, o responsável por testar o laringoscópio é a equipe inteira. É o médico, é o enfermeiro, é o fisioterapeuta. Quanto mais pessoas testarem o laringo e garantir que aquele laringo está funcionando, o paciente vai ser beneficiado, certo? A gente tem que ter um raciocínio de união. Também não é assim, o médico que vai usar, ele que se lasca aí, quem tem que testar isso aqui é ele. Não, o que é que custa você testar e já ver um erro ali? Porque se o laringoscópio não der certo, não é o médico que vai se prejudicar, é o paciente. E o paciente é de todos. Então, todo mundo tem que testar o laringoscópio. E esse raciocínio, quanto mais você assume ele, de todo mundo ajudar ali, né? Menos erros vão acontecer com o paciente. É muito engraçado, parece mágica, parece que é uma coisa milagrosa.
nos hospitais que a equipe pensa desse jeito, parece que não acontece, vai tudo certo, né? Não acontece nada de errado. E aí tem colega que, sempre que eu me encontro com ele, tem colega que fala assim, caramba, todo o meu plantão parece que pousou um urubu no meu ombro, né? Só dá errado, só dá tragédia. Tem uma explicação, pessoal. Não É. existe esse negócio do urubu que pousou no ombro de uma pessoa. É simplesmente o lugar que ele está, a cultura que ele está, de cada um Geralmente é faz o uma seu. sucessão de falhas, né? Que assim, uma coisa é ter Exatamente. muita intercorrência, mas você conseguir manejar. Outra coisa é, poxa, não consegui. Por quê? Eu falhou o quê? Em perceber a intercorrência, demorou, não estava preparada a equipe, não estava preparado o material, né? Então é uma sequência de falhas ali, geralmente, né? Perfeito, é isso mesmo. E isso do laringo é muito interessante, porque, assim, trabalhando em UTI, eu já trabalhei muito em emergência também, mas trabalhando em UTI, por exemplo, a equipe é muito preparada para intercorrência, né? Então, eu chego lá, já a enfermeira, ó, já tá aqui, já tá testada, depois passa para cá, eu já vou lá, testo também. Cadê o segundo? Testo o segundo também. Então, eu já, assim, só gosto de ser precavido. Se tá testado, mas eu quero meu segundo laringo. Peço dois Boa. tamanhos, pô, e vamos lá. Testou, tu testa aqui para eu ver, deixa eu apertar o balãozinho para ver se tá voltando. Ah, então tá bom, então é ótimo, então tá testado. Cadê as Isso. drogas? Estão aspiradas, estão identificadas. Então, assim, sempre a gente tem que estar fazendo essa checagem, né? Porque é muito chato você, imagina, pediu para preparar as drogas, não checou. Gente, são muitas coisas acontecendo. Então, algo pode passar. Então, você vai lá, começa a induzir e faltou o bloqueador neuromuscular. E daqui que vai É. pegar. Não dá, né? Então, tem que estar tudo pronto mesmo. Eu vou passar uma sigla que eu inventei, chama-se Atlas. A-T-L-A, Atlas, A-T-L-A-S, Atlas, que basicamente são os equipamentos que você precisa testar. Deixa eu ver se eu acho aqui no slidezinho. São os equipamentos que você precisa testar, que você precisa garantir que eles estão funcionando, para que essas intercorrências não aconteçam, certo? E cada siglazinha dessa daqui, né? Cada palavrinha dessa daqui do Atlas, ela tem uma justificativa de estar aqui. Porque já aconteceu comigo probleminhas, digamos assim, de intercorrências. E aí eu fui acrescentando o Atlas aqui, ó. O A de Ambu, certo? Botei uma figurinha do Ambu aqui em cima. Você tem que testar um Ambu. Ó, tem um Ambu aqui, ó. Pega o seu Ambu, pega ele, ó. Bota o dedinho aqui, ó. Bota o dedinho aqui, ó. Esse Ambu tá dando pressão, ó. Você aperta aqui e vê que ele tá dando pressão. Beleza, o Ambu tá funcionando. O T de tubo orotraqueal, você vai testar o seu tubo orotraqueal. O L de laringo, né, que a gente falou agora, o laringo. O A de aspirador, que eu acho que é um dos menos testados, que o Mais pessoal esquece negligenciado. mais, o mais negligenciado. E o S, eu falaria seringas, que é a seringa da sedação, né? Basicamente, seringas que você vai usar na sedação. Nossa, Então, amei, se você... Hã? amei o Atlas. Se você já deixar pelo menos o Atlas pronto aí, a chance de dar problema que você é pego no contrapé ali são muito mais baixas. E aí acaba que as coisas começam a dar certo para você, certo? É importante que você mantenha esse padrão. Às vezes vai dar preguiça, às vezes o pessoal vai falar que não tem, mas você tem que ser chato e cobrar mesmo para que isso seja cumprido, porque quando acontecer o problema, você vai estar preparado. Exatamente. Muito bem, acho que de preparação estamos satisfeitos. Falamos de bons Daniel temas. vai, boa. Daniel vai ficar salvo assim, tá? A live vai ficar salva. Bom, vamos falar do momento da intubação. Então, preparei, tá tudo perfeito. E agora eu vou laringoscopar e vou intubar o paciente. Qual que você acha que é o principal erro aí neste momento? Eu acho que o principal erro é a falta de conhecimento da anatomia ali da região, a falta de intimidade com aquela região. O colega não tá muito assim acostumado a entrar na cavidade oral, a identificar as estruturas, né? Ele faz a força na hora errada. Às vezes ele vê a pontinha da epiglote, ele já quer fazer a força. Não é o momento ideal, né? Você tem que avançar até o final. Então, se fosse para elencar, o principal é a falta de intimidade com a anatomia.
de saber o que é que você vai encontrar e o que é que você tem que fazer ali. E como é que isso se resolve? Você vendo vídeos de intubação, você olhando livros, mostrando ali como é que é a visualização da estrutura no ser humano, né? Para você entender quais são as estruturas principais. Você não precisa saber a inervação, você não precisa saber a vascularização, mas você tem que saber identificar a epiglote, você tem que saber avançar a lâmina até o final e o momento certo de fazer a força para você fazer a visualização. Legal, eu concordo. Não tenho a experiência que você tem aí, o número de alunos especificamente em via aérea, mas nos cursos que eu faço práticos, né, principalmente Uhum. ali a CLS, tem curso da IMED, que é o RESCO, que a gente chama, e de pós-graduação da SANAR. A gente tem as estações de via aérea, né? E aí a gente vai explicando bem direitinho, vai mostrando no trenzinho lá, anatômico, falhou a Sim. palavra agora, e vai mostrando, e eu vejo que eles ficam, então é assim, parece mesmo que falta um pouco dessa familiaridade, né? Que a gente vai mostrando, é aqui que é a valécula, você vai colocando o laringo aqui, não é hora ainda, você só está procurando a valécula, opa, cheguei lá, agora eu vou elevar para realmente ver. Então, parece mesmo que assim, a impressão que eu tenho nos alunos, né, na estação de via aérea, que essa parte quando eles se surpreendem mais, que eles ficam, nossa, maravilhoso esqueci o nome o trenzinho lá anatômico. Nossa, maravilhoso, dá pra gente ver direitinho, Sim. dá pra ver onde que coloca o laringo e tudo mais. E aí a gente vai fazendo a intubação passinho por passinho, né, no manequim. Então, ó, gente, aqui, ó, ainda tô longe, tá vendo? Tô na língua, vou mais um pouquinho. Opa, tô vendo a pontinha, tá vendo? Não tô lá Isso. ainda, eu quero chegar na epiglote, quero chegar na Na valécula. valécula. Aí vou, ó, cheguei, estão vendo? Agora eu vou levar. Vejam, aí eu vou passinho por passinho e eles realmente gostam muito desse passo a passo. Então, eu acho que realmente concordo aí pela minha menor experiência, mas pelo que Não, eu com vejo, concordo certeza, doutora. que parece. Pessoal, quem quer ver uma intubação aí, digita no chat aí. Faz assim, manda esse aviãozinho aqui, ó, para um colega seu que é estudante de medicina, ou médico, que eu vou mostrar aqui uma intubação orotraqueal gravada, certo? Eu tenho um acervo aqui bem legal, e aí vou mostrar para vocês as etapas para você ir já pegando essa intimidade, né? Ou então aprimorando se você já faz intubação orotraqueal para a gente conversar sobre os erros e os acertos, tá? Então, manda um aviãozinho aqui para um colega seu, para chamar mais pessoas, porque vai ser bem importante essa parte da nossa live, tá? Todo mundo já querendo ver a intubação. E aí chama 5 pessoas, manda um aviãozinho aí para 5 pessoas, que eu vou mostrar agora, tá? Quando começar a aumentar aí, eu começo. Então, deixa eu virar a câmera aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui, certo? Primeiro lugar, ó, qual é o grande problema da maioria dos colegas? Já começa aqui, ó, na hora de abrir a boca do paciente. Tem uma dificuldade aqui, que é o músculo masseter. Apesar do paciente estar bloqueado, né, ele tá muito bem sedado, a tendência é que ele fique com a boca fechada. E aí eu faço essa manobra aqui, a manobra da tesoura, para abrir a boca do paciente, ó. O meu polegar vai nos dentes inferiores, ó, perceba, e protege o lábio inferior também. E o meu dedo indicador, ó, ele está aqui nos dentes superiores da paciente. Ó. É essa manobra aqui que eu estou fazendo, ó, como se fosse de contar dinheiro, certo? Dessa forma, você tem muita força para abrir a boca do paciente. E aí você pode puxar também para você, que a paciente já faz uma extensão aqui, cervical. Então você abre e dá uma tracionada também nos dentes dela, certo? E aí, ó, a gente vai avançando com o laringoscópio. Eu estou chegando aqui com o laringoscópio, afastando a língua. E aí, ó, a gente vai entrar na cavidade oral agora. E eu já vi a estrutura principal. Ó. Que estrutura é essa daqui que está aparecendo? Escreve no chat aí. Que Coloca estrutura. aí, galera. Pessoal mandando abraço aqui para a turma do Salvá-los. Abraço, galerinha. Já fui lá algumas vezes. Que estrutura é essa daqui, pessoal, que está aparecendo no vídeo? A estrutura fundamental e que vai nortear a sua intubação orotraqueal, certo? A Zoom falou a valécula, não é a valécula. Renan falou Não língua, é também não é a língua. língua. Não é o JN Ribeiro também falou É valécula. a Não chegamos na pontinha, valécula. Então, é a ó, já pontinha da estrutura. Que é uma exatamente. dica aqui.
Vocês estão raciocinando certo, mas nós ainda não chegamos lá. Tanto é que fazer a força nesse momento aqui, você não vai conseguir ter uma boa visualização. O Bruno Tawil falou, epiglote. É isso aí. O Aloísio, a Jaque, todo mundo começou a acertar agora. Ponta do Então, qual é um episódio. dos principais erros que eu vejo depois da falta de conhecimento aqui da anatomia, né? É você fazer a força na hora errada. Quando você está ansioso, você vai ver a epiglote e aí você já quer fazer a força. Aí você vai fazer a força e não vai acontecer nada. Por quê? Porque você tem que avançar mais ainda até o final. Ó. Você vai ver que eu vou avançando até o final. Aí sim que eu comecei a fazer a força. E agora a gente está vendo as estruturas. Estamos vendo aqui, ó, as cartilagens aritenoides e essa partezinha preta aqui, ó, é a entrada da glote. O que é que eu estou fazendo aqui com a minha mão? Estou fazendo a manipulação laringe externa, certo? Para vocês verem como é maleável essa região, né? Ó, eu tiro a mão daqui, ó, e venho aqui, ó, no pescoço da paciente, fazendo isso, ó. Olha como mexe. E você consegue modificar a sua visualização. Às vezes você aperta, às vezes você bota para a esquerda, para a direita, você vai mexendo ali livremente. E aí depois eu venho com um tubo orotraqueal, tá sem o fio guia, tá errado, tá? Era para estar com o fio guia. Faço a intubação da paciente e aí no final também eu centralizo o tubo orotraqueal para que ele não fique tracionando o lábio da paciente, tá? No finalzinho, ó. Eu passo o tubo aqui, ó, e puxo ele para cá, para ele ficar bem centralizadinho. Então, pessoal, são esses detalhes, não é nada de outro mundo. Obrigado, doutora. São esses detalhes, não é nada assim, nossa senhora, tem que aprender uma habilidade de cirurgião. Não. Mas você tem que saber o que é que vai aparecer, qual é o momento certo de você fazer a força, né? Como é que é aquela estrutura, que ela é elástica. Você dá para melhorar se você usar a sua mão para baixar. Então, são esses pequenos ajustes que você consegue fazer uma boa laringoscopia, certo? São esses pequenos ajustes Gente, aí. parêntese aqui, olha só. Imagina, quando que veio na sua cabeça essa ideia maravilhosa? Imagina, gente, ó, aqui, ó, anestésio, não acha? A ideia maravilhosa de filmar, de ensinar as intubações. Cara, quantas vidas salvas, hein? Por você e Foi. através dos seus alunos. Um parênteses aqui para te dar muito parabéns, porque você Obrigado. mostrando esse vídeo, eu fiquei muito. Porque eu já tentei filmar um pouco intubação, é bem difícil, eu achei bem difícil É conseguir filmar. difícil. Eu acho que eu filmei assim umas 50 para dar certo uma. Então, É, cara, muito parabéns mesmo. Fenomenal, viu? obrigado, doutora. Uma colega perguntou aqui, ó, por que não usei o fio guia, né? Porque muitos não utilizam o fio guia. A C. Souza Vaz. Então, o certo é usar o fio guia. Como eu falei, eu fiz bobagem aí, certo? O mais correto é você usar o fio guia, porque você consegue ser muito mais preciso, né? Quando você usa o fio guia, você consegue colocar o tubo onde você quiser. E aí entra várias questões, preguiça, você está muito confiante, né? Nessa época que eu estava filmando, eu estava no R2 para o R3 de anestesia. Então eu estava numa fase muito confiante. Eu estava me achando o fodão da intubação, né? Tava entubando, filmando, não sei o quê. Aí teve um dia que eu estava no hospital particular e o paciente era médico, ele estava com apendicite lá, já estava com a dilatação gástricazinha, e entrou a família dele médica também, a esposa médica, o pai médico, a mãe médica, entrou todo mundo lá na cirurgia para ver, né? E eu fui, né? Estava acostumado já a intubar sem fio guia, e quando eu fiz a laringoscopia desse paciente, eu não consegui intubar, precisava do fio guia. E aí fica aquele clima, né? Você não entubou de primeira, a família já fica preocupada, o paciente começa a saturar. Aí depois desse dia eu falei, caramba, eu tô vacilando, tô dando margem pro azar, né? Porque eu tô entrando com a laringoscopia que pode ser melhor. E a recomendação é que a sua laringoscopia, a primeira, seja a melhor de todas. Você tem que usar tudo que você tem na sua primeira laringoscopia. Porque a partir de 3, você aumenta em 18 vezes a chance de hipóxia, você aumenta em 8 vezes a chance de parada.
Então, a partir de 3 tentativas, você piora muito o prognóstico do paciente. E aí, cada vez mais eu fui me protegendo, né? Fui ficando mais humildezinho, a vida vai dando umas porradas, né? Você vai ficando mais humilde e não tive mais esse problema de passar esses sustos aí por causa de fio guia. Nossa, você falando aí, eu lembrei. Uma vez eu fui acompanhar minha mãe, eu como médica, né? E fui acompanhar minha mãe numa cirurgia. E aí teve a hora da intubação e tudo. E aí Tem o a hora anestésio mais foi também. tensa, né? Eu tava ali sentada e tudo mais, tranquila. E aí, assim, tranquila, né? Sim. E aí Tranquila, ele mas foi sem assim, fio guia. olhando assim, de lado. Olha, será que tá dando certo esse negócio? Sim. E aí, ele foi sem fio guia, só que a via aérea dela era difícil, não parecia de jeito nenhum. Ela, né, não obesa, não tinha os preitores, Aham. assim, à primeira vista, né? E aí ele tentou, não conseguiu, aí pediu pra enfermeira fazer a compressão, não conseguiu. Aí eu fui lá, me aproximei dele, não, faz aqui você. Aí eu fiz, a compressão não conseguiu, não, mas calma, tá tudo. Aí ele foi ficando nervoso, né? E É. aí eu disse, não, mas calma, tá tudo bem, porque a gente tá conseguindo ventilar, ela tá com a saturação boa, tô tranquila. Que eu me ensino a entubar, ela tá com a saturação boa, Sim. tá ótimo. Mais importante. Nem, não entube, não faz cirurgia, não faz nada. Mas a saturação tá boa. É isso aí. Aí ele, calma, então vamos voltar. Aí pegou, passou o fio guiazinho dele, aí a gente, né, ventilou ali um pouquinho, aí ele foi lá, mas calma, pediu para comprimir, eu fui lá, fiz, aí ele entubou. Aí eu, ai, graças a Deus que deu certo. Graça, dá um Mas, alívio, né? mas eu disse, mãe, olha, 20 cirurgias, porque a senhora não tem uma viera fácil. Ela estava bem posicionada? Tava, até que tava, Tava viu? Até que bem tava bem posicionada. posicionado. Entendi. Não, É. não lembro se tava perfeito, não, o posicionamento, mas assim, tinha coxinha Ah, e tudo mais. ah. Ele não foi relaxado, né? Você viu que teve ali É, uma preparação. Entendi. isso. Tem vezes que a gente não percebe. E até trazendo esse ponto aqui para o nosso. Vamos ver se ela tem. Tem dois. A paciente agora, a mãe da doutora Raíla, né? Tem dois. Um beijo para. Como é o nome dela? É, Ruth. Dona Ruth aí, ó, servindo de exemplo. Se fosse para falar e para nós prestarmos mais atenção, são duas características que eu vejo que interferem mais. Primeira, a abertura bucal, certo? Quando você vai entubar um paciente, se você tem essa oportunidade, né, de pedir para ele abrir a boca, se ele não abre muito bem a boca, já se prepara, porque vai ser uma intubação complicada. Se o paciente não consegue abrir bem a boca, né, com bastante amplitude ali, é algo que vai atrapalhar muito a sua intubação orotraqueal, certo? E a segunda característica que eu falaria é a movimentação cervical. Existem pacientes que não conseguem movimentar bem o pescoço, seja porque ele tem uma espondilite anquilosante, ou então um paciente diabético que às vezes tem uma limitação articular, sabe? A diabetes, ela causa aquela limitação articular. Tem aqueles idosinhos do Nordeste, que é aquele senhorzinho que é assim, né? Que quase não tem pescoço, ele não consegue mexer muito bem a cabeça. Então, se fosse para prestar mais atenção em duas características, eu falaria essas duas: a abertura bucal e a movimentação cervical. Se elas não estiverem boas, você tem que se preparar. Ou você pega um vídeo laringo, ou deixa a máscara laringe ali perto, um buge, porque são as características que mais interferem. Eu não sei se ela tem alguma dessas. Chegando em casa, em Teresina, a primeira coisa É. que eu vou fazer. Abre a boca, Eu mãe. já ligo por vídeo, mãe. Boa noite. Não, abre a Então, boca. vamos ver. E movimentação cervical também. Teve uma vez Movimento o que pescoço, deixa eu eu ver. fui fazer uma anestesia e uma cirurgia de vesícula num paciente tranquilo, um paciente de seus 40 anos. Aí eu entrei no quarto e aí, opa, seu José, beleza, como é que tá? Ele estava deitado, né, com um lençolzinho aqui no pescoço. Aí eu, tudo bem, vamos fazer uma cirurgia hoje, né? Ele, tudo bem, doutor, vamos lá. Aí eu, tá certo, eu só quero fazer um exame aqui no senhor, só pedir para o senhor se sentar aqui na beirinha da cama para eu avaliar a via aérea do senhor, né? Ver como é que tá. Aí ele foi se levantar assim, ó. Peraí, doutor, que eu vou. Parecia um robô, totalmente travado, né?
Aí eu, poxa vida, ô seu José, olha para cima. Aí ele fazia assim, para baixo, todo travado. E aí ele me falou que tinha a espondilite anquilosante, né? Que fica ali a coluna vertebral congelada, né? Travada. E ele não fazia o tratamento adequado. Tem gente que tem espondilite anquilosante e é normal, porque faz o tratamento, né? Mas no caso dele, ele não tratava. E aí eu estava naquela fase que eu falei a você, né? Do cara ali muito corajoso. Só que esse daí eu respeitei um pouquinho. Eu deixei do lado um videolaringoscópio, que tem a câmera, né? Aí eu fiz uma tentativa com o laringoscópio normal para ver se eu conseguiria, né? Que eu estava querendo ver se eu ia conseguir. Não consegui. E aí eu peguei o videolaringoscópio e fiz a intubação com o videolaringoscópio. Aí foi tranquilo. Boa, boa. Nossa, pescocinho. Você É. já pensa, meu Deus, como é que vai rolar isso aqui? Ah, Hum. sabe uma coisa legal aqui do intubação, só antes da gente passar para o pós? Nossa, tô adorando as histórias, a troca de experiência, viu? Tô aprendendo aqui bastante também. Tem uma coisa que é óbvio, parece óbvio, a gente fala muito, mas nem sempre é feito na prática, que é uma coisa que tem que ser feito durante a intubação, que é ver passando direitinho o tubo. Gente, isso salva muito você. Porque primeiro você tem que visualizar bem a via aérea. E você tem que ver realmente passando para ter certeza que está entubado. Não dá para você, eu acho que foi no caminho, agora dá uma escutada. Não, cara, vê passando. Eu vou citar um exemplo do começo da pandemia. Eu lembro que a gente estava com. Até eu estava no Dante Pazanese, né? Acho que era R2. R2 de cardio, que é o R4, né? 2 de clínica, 2 de cardio. Lá chama Aham. R2 de cardio. Então, eu estava no R2 de cardio, e aí a gente estava. Nossos pacientes são gravíssimos, né? Cardiopatas e tudo. Pega Covid e tudo evolui, né? Com piora do quadro, gravidade e tudo mais. E aí eu lembro que eu fui entubar uma paciente, fui usar, fui entubar a primeira tentativa, e assim, eles desaturam muito rápido, né? Então, assim, é uma via aérea considerada difícil, fisiológica já, porque realmente a queda de saturação é. E aí, assim, a gente não estava, assim, pelo menos não estava tão acostumado com Covid ainda, né? Era um dos primeiros ali. Tentei entubar com o primeiro laringo, ele apagou a luz. Aí eu pedi o segundo, e ela, inclusive, ela já desaturou antes de começar o procedimento, porque a gente tinha muito aquilo de, não ventila para não expor a Era, equipe. eu Aí, lembro. antes de começar o procedimento, eu disse assim, gente, é o seguinte, está todo mundo paramentado. Eu eu tomava essa conduta muito, né? Ó, aqui está todo mundo paramentado. Se a paciente desaturar, eu vou querer ventilar. Então, se alguém não quiser se expor, pode se retirar. Mas eu vejo que é benéfico ventilar meu paciente. Uhum. Então, se alguém não quiser se expor, se retira, troca, vai se... porque tá todo mundo paramentado, foi estilo e tudo, então eu não quero deixar minha paciente parar por hipóxia, se eu puder Sim. evitar. E E aí, depois conversei tudo. virou protocolo isso daí, né? É Então, possível. então eu disse, ó, quem não quiser ficar e tudo mais. Sim. Aí, eu tentei, apagou, tirei. Eu não sabia da dicasinha ainda de. Uhum. Olha só, né? 4 cards eu não sabia disso, não. Acontece. Tirei, desaturou, né? Óbvio, cai em queda livre, aí a gente ventilou, subiu, graças a Deus, deu certo, ventilou. E aí eu peguei o outro laringo, peguei na luzinha e tudo, tava tudo certo, laringoscopei e entubei. Então, laringoscopei, vi direitinho, vi Viu passando, passar. vi, vi passar, tirei o laringo, segurei, só que só no tempo, e olha que não demorou, viu? Só no tempo de laringoscopar e passar o tubo, é incrível. Realmente, os Covid têm que ser entubados por paciente, por médico mais experiente. Os 10, 15, sei lá, quantos segundos de entubar, lisinho ali, só tava faltando a luz, né, no primeiro tentativa. Uhum. Passei e já começou a cair a saturação, né? E aí, conecta no ventilador, vai lá, já ventilar, deixa uma frequência até mais alta. Só que põe em queda, que os pacientes de Covid que estão muito acometidos faz isso, né? A gente entuba, mesmo estando lá, claro, Isso, vai em queda, aí ele estabiliza e depois sobe a isso. saturação, né? E aí, caindo. Só E caindo. eu tava com um grupo, só Não tá caindo. E certo, eu vi não, isso passando aí. direito. E aí, eu tava com um grupo de vários residentes de físio, então tinha umas 4 residentes de físio, eu acho. Tinha enfermeira, técnicas, residentes de físio e eu, né? E aí, em queda livre, aí eu disse, gente, ausculta, não tem no epigacho, mas não sei se Fica aquela elas auscultando, né? dúvida, né? Não sei É se tá sempre aqui. assim. Paciente E eu me dá aí que eu obeso.
vou auscultar, e mesmo eu auscultando, estava reduzida a ausculta. Depois eu descobri que é porque ela fez broncoespasmo na hora e ficou aquela ausculta meio silenciosa. Mas na hora, né, eu, putz, cadê essa ausculta? Tem um pouquinho aqui. Sim. E aí, uma e outra residente da FISEL escutando, elas, não tá lá, tira, vamos entubar, tem que entubar de novo, desinsufla o cuff. Aí eu segurei meu tubinho lá, e eu disse, não, vai tirar meu tubo, não. Eu vi Eu vi. passando, esse tubo tá lá, eu posso laringoscopar de novo para checar, mas deixa aí ventilando, não desinsufla. E ela já desinsuflando o cuff, eu, segurei Uhum. meu tubo, não tira esse tubo. Eu segura aí que eu vou laringoscopar de novo. Laringoscopei, olhei de novo, eu, ó, tá lá, Sim. gente. Aí nessa hora parou de cair e começou a Estabilizou. subir já aos pouquinhos a saturação. Mas, gente, vejam a importância que você tá lá, eu contra, né? Várias É, pessoas questionando o sim, procedimento. Então, se eu sim. não tivesse absoluta certeza de que eu vi passando para dentro daquela via aérea e não para baixo, tipo, acho que foi no rumo, não existe isso. Veja passar, porque se você não tiver essa certeza, acabou. Aí a É, ausculta ninguém vai conseguir, aí você vai tirar e vai lá negociar de novo, aí vai começar a demaciar, começar a dar ruim, você não consegue mais, você está nervoso. Então, ver passando é fundamental, fundamental. perfeito. Tem algumas coisas na prática que é diferente, né? Porque se a gente vai estudar, fala assim, ah, não, o padrão ouro é a capnografia, né? Mas tem lugar que não tem. Aí o segundo padrão ouro é a ausculta, beleza. Mas frequentemente isso que você relatou acontece. Ou porque o paciente é obeso, fez broncoespasmo, o pulmão tá horrível. Aí fica aquela ausculta totalmente duvidosa. E o que vai ajudar você é justamente isso que você falou, é ter a certeza que você viu o tubo entrando lá na região epiglótica, na região glótica, né? E outra coisa, tem muito colega que já me falou isso e estava entubado no esôfago. Caramba, Tiagão, eu vi passar com certeza, mas o paciente só desaturava e não estava na traqueia. O que eu vejo muito que acontece, pessoal, é na hora de puxar o fio guia, se você deixar a mão ali flutuando, né? Eu recomendo você encostar a mão no rosto da paciente, segurar o tubo, e aí alguém vem e puxa o fio guia. Porque se você deixar a mão voando assim, ó, vai dar uma puxada. Você E às vezes nessa sempre puxadinha, apoiar, né? Sempre exato, tá apoiando, porque apoia, senão. apoia, porque na puxada aqui vai puxar o rosto do paciente junto. Se você deixar a mão assim, ó, quando puxar o fio guia, vai puxar o tubo também e às vezes sai. Sai e cai para o esôfago, certo? Então, muita atenção também nisso daí. Entraria como um fator de ajuda você ver passar e dar certeza para você, mas fica esperto e fica esperta nessa questão da hora de puxar o fio guia, certo? Só uma dúvida aqui do nosso colega Daniel sobre a atropina na pediatria, certo? Porque tem essa prática aí de antes de entubar as crianças, fazer a atropina. Isso aí é um mito, tá certo, Daniel? Não existe evidência científica que fazer a atropina antes de entubar as crianças reduz a parada, não. A bradicardia que as crianças têm é pela hipóxia e não pela ausência da atropina. Então, você não deve usar atropina, certo? Você não deve usar atropina de forma profilática, não. Isso daí está mais do que validado há mais de 9 anos, essa prática aí. E, gente, você falando isso de segurar bem o tubo, eu lembro que no R2 de clínico eu falava muito isso para os R1, né? Quando eu ia entubar e tudo, acabava de entubar, eu dizia, olha, segura esse tubo como se fosse sua vida, porque é a vida do seu É paciente. Fazia um isso mesmo. drama, É isso mesmo. E se porque você tem que delegar, às vezes a segurar pessoa e segura apoiar. aqui, ó. A É, pessoa está com. Aí você, não, segura aqui o tubo que eu vou configurar a ventilação mecânica. Às vezes está segurando aqui, começa a falar não sei o quê, aí vai olhando, aí vai perdendo a concentração. Quando vê, já está fora, deslocou, ninguém falou nada, aí o paciente está estubado. Eu dou essa mesma recomendação. Até fixarem, você que vai ficar ali, segurando, para ter a certeza que está no lugar certo. Para você garantir que vai fixar no lugar certo. perfeito. Perfeito. E falando sobre essa dúvida do que mandaram aqui, né? A bradicardia, pós-intubação e tudo, a gente já puxa o terceiro ponto, né? Que seria o pós-intubação. É. Então, vamos lá. Qual seria aí o que você acha na sua prática, vindo as dúvidas dos alunos? Qual é o principal erro médico na pós-intubação? O que é deixado passar? Eu falaria para você a falta de atenção na hemodinâmica do paciente. Porque um dos grandes erros, um dos grandes medos é o paciente parar durante a intubação
orotraqueal. Eu acho que é o que o pessoal tem mais medo, é de fazer a sedação e aí o paciente já está chocado, né? Choque séptico, qualquer tipo de choque, e aí você fica com medo de fazer a sedação e o paciente parar pelas suas medicações, aí você já faz menos sedação, aí começa a dar problema, porque você já está sedando mal, aí já vai interferir na sua intubação, que não vai ficar tão boa, porque você não fez a sedação de forma ideal, porque você está com medo. E aí, no pós-intubação, a pessoa intubou, conectou na ventilação mecânica e vai fazer a prescrição. Vira as costas, quando você vê, ó, tá a enfermeira pegando aqui no seu ombrinho, ô doutor, o Parado. paciente ali que você acabou de intubar, ele parou. Então, o que é que acontece, né? Junta aí a vasodilatação das medicações da sedação, mais a pressão positiva no tórax. Quando você conecta o paciente na ventilação mecânica, você está jogando ar dentro do pulmão do paciente, né? Você está expandindo, isso diminui o retorno venoso, porque agora é pressão positiva, né? Então, é um mecanismo duplo aí que vai culminar em hipotensão e pode fazer o seu paciente parar. E o que é que você vai fazer como médico e médica? Em primeiro lugar, intubou, não saia de lado do paciente. Fica ali olhando para o monitor. Solicite várias vezes a pressão arterial. E aí você vai ou fazer uma expansão volêmica, ou ligar uma medicação vasopressora em bomba de infusão, ou você pode fazer também a medicação vasopressora em bolos, que eu falo que é a solução do Tiagão, né? Mas que nada mais é que um vasopressor em bolos com adrenalina, né? Que eu perpetuei aí, que o pessoal às vezes fala bem, às vezes fala mal, mas funciona. Quem fala mal é porque não usou. Queria ter inventado e não É, inventou. Eu só que defensor. queria ter patenteado, Sou só né? fã, né? Já deu para perceber. E quem aí conhece essa solução que a gente está comentando, pessoal? Que a doutora Raíra falou, a solução do Tiagão. Alguém já conhece, sabe o que é, já usou? Caso contrário, a gente explica. Já usou alguma vez, doutora? Já, mas eu tenho que dar uma olhada, tenho que dar uma Não, checada, que eu não tenho de cabeça, não. eu acho que o seu paciente, por ser mais choque cardiogênico, né, é um perfil diferente. Ela vai muito bem com choque séptico, choque hipovolêmico. Olha, o pessoal falando aí, o Pedro, Ednei, Leonardo, Himlen. Himlen não usou. Vou explicar para você, Himlen. O que é que você vai fazer, Himlen? Você vai pegar uma ampola de adrenalina. Deixa eu pegar minha adrenalina aqui, ó. Uma ampola de adrenalina, que não é Tu tem adrenalina, uma não, mas UTI aí, né? não é adrenalina, não, é metaraminol. Mas imagina que é uma ampola de adrenalina mais 19 ml de soro, certo? Qualquer soro. Fisiológico, glicosado, Ringer, tanto faz, certo? Então você vai deixar essa ampola de adrenalina mais diluída, certo? Ela tá 1 ml aqui, você vai juntar com 19. E aí no final você tem uma seringa com 20 ml, correto? Aí você vai fazer meio ml desses 20, você faz meio, só faz meio no paciente hipotenso. E aí você vai ver um paciente que estava ali 6 por 3, ele vai para 10, 11, 12 de sistólica. E aí você pode repetir a cada 5 minutos, certo? Ah, Tiagão, queria que o paciente ficasse mais hipertenso. Aí você faz mais meio ml, até chegar onde você quer, certo? Fazendo isso, você não precisa mais ter medo de pacientes hipotensos. Porque você rapidamente, ali em 5 minutos, você consegue subir a pressão arterial dele de forma transitória, mas vai resolver o seu problema. Então, vamos imaginar a pior situação possível. Tem um paciente com a pressão 6 por 3, choque séptico, foco pulmonar. Estou com medo de fazer a sedação. Você faz meio ml da solução no Tiagão, vai subir a pressão dele para 15. Quero deixar ele hipertenso, porque eu sei que ele vai cair a pressão. Aí você faz a sedação, intuba, e aí vê depois como ele ficou após a intubação. Tiagão, estava 6 por 3, foi para 15, e depois da intubação foi para 5 por 2. Mais uma vez, você vai fazer mais meio ml da solução do Tiagão no pós-intubação, vai pedir para a dona Maria montar a nora, vai abrir o soro, porque para montar a nora demora. Não é assim, opa, apareceu a nora aqui.
dependendo do hospital, demora 40 minutos. Enquanto isso, você faz meio ml e vai observando a pressão arterial do paciente. A Dani perguntou aí, ó, por que com a epinefrina, né, e tal. Ó, dá para fazer com várias medicações. Efedrina, Aramin, Nora, até Nora dá para fazer. Cada um tem a sua diluição, certo? Eu falo da epinefrina porque ela tem em todos os lugares. Até aqui em casa tem aqui, ó, essa ampola aqui. Mas dá para fazer com todas, certo? Eu falo da epinefrina porque ela é amplamente disponível, certo? E dá para diluir também com qualquer outro soro. Água destilada, fisiológico, Ringer. É assim que se usa. A gente, você falou aí mais para o paciente hipovolêmico e tudo, né? A gente, não, às vezes, ao receber o paciente no pós de cirurgia cardíaca, a gente tem um paciente que pode chegar, às vezes, muito hipotenso ou muito hipertenso, e os dois são ruins, né? Porque, por exemplo, muito hipotenso, e às vezes esses pacientes vêm hipovolêmico, fecham uma volemia -1000 ali na cirurgia, então a primeira coisa que a gente faz já é abrir volume para ele, né? E se ele chega muito hipotenso, alguma coisa, ele tem que sair estável do centro cirúrgico, mas às vezes alguma coisa no transporte, uma bomba pode parar de infundir, ninguém viu, alguma Sim. coisa pode acontecer. Ele pode fechar aquela ponte, né? Principalmente, pode ser a mamária também, mas a pena pode fechar por hipofluxo ali. Então, às vezes, a gente teria a gente tem uma indicação bem precisa, vamos aumentar aqui rapidinho até entrar o volume, até subir a nora para poder subir essa pressão. Então, já usei nesse contexto e já usei no outro contexto também, que é uma solução que é com Uniprid. Mas assim, era mais assim Isso. que os anestésicos me ensinavam do centro cirúrgico, Dá né? para fazer. Eles já vinham, às vezes, com a diluiçãozinha, porque um paciente, por exemplo, em pós-operatório de aorta, se ele fica muito hipertenso, vai rasgar tudo, vai sangrar tudo. E aí tem a solução do Uniprid também, que a gente fazia, mas enquanto a gente manejava e conseguia resolver essa pressão. Às vezes o paciente, né, precisava de nova sedação até, tá, sei lá, tá acordando e tudo, tá com muita dor, então analgesia, né? Então, várias coisas a gente precisava fazer, e às vezes até precisava sedar o paciente de novo, porque não podia ficar hipertenso de forma alguma. Imagina, ele chegando com 18 de sistólica, é um desespero, né? 18 jamais, né? Vai sangrar tudo nessa cirurgia. Então, tinha os dois extremos. Essas foram as vezes que eu precisei usar, mas foram muito pontuais, né? É, no contexto do paciente com choque cardiogênico, vou entubar um paciente com choque cardiogênico, então a gente estabiliza o paciente antes, né? E aí, como você falou, realmente esse paciente precisa de um pouco mais, então ele precisa de uma dobutamina, né? Às vezes noradrenalina, você estabiliza ali seu paciente e vai para a intubação um pouco mais tranquilo. Mas, gente, isso é muito importante, muito importante. Eu acho que é um erro comum mesmo. Eu até observo, às vezes, na prática, assim, o colega entuba e aí não olha mais sinais vitais, né? Então você tem que ficar em cima. Deixa já ali o monitor para medir a PA, né? De 3 em 3 minutos que seja, ou antes mesmo você pode tentar, Boa. você pode precisar. Sedou, entubou, você já está ali. Vê quanto tá a PA, pode ser que você precise fazer alguma coisa. Daqui a pouquinho vê de novo, espera uns minutinhos, vê de novo. Então você só sai de perto, eu costumo falar muito isso. Você só sai de perto do seu paciente quando os sinais vitais dele estão estáveis, né? E no pós-intubação pode acontecer muito isso. Então, começa do preparação, às vezes a gente tem que estabilizar, porque às vezes o paciente instabiliza só depois. Mas você estabilizar o paciente antes, né? E o pós-intubação você vê se ele realmente está estável, né? E claro, todos os cuidados pós-intubação, fixação, etc. Né? A gente precisa tomar esse cuidado. Show, doutora. Beleza. Já respondi algumas dúvidas aqui das colegas, da Mari, da Jaque. Deixa eu ver se tem mais algum. Acesso venoso, não sei o quê. Eu não estou vendo últimas dúvidas, não. Acho que você deve ter respondido tudo aqui. Sim. Bom, muito bem. Eu acho que é tudo. Nossa, que live maravilhosa, hein? Aí, Adorei. contamos histórias, né? Falamos de estabilização hemodinâmica, erros, liderança, né? Que a gente precisa treinar. É algo que isso tem que ser aprendido por nós médicos. Tudo isso, no contexto, né, faz um bom profissional. E esse é o nosso objetivo aqui, né, doutora? Trazer conhecimento para melhorar vocês que confiam na gente, né, e nos acompanham. Com certeza. E isso da liderança, de ter um pouco de calma na hora de realizar, de tomar a frente daquela situação, né? Porque muitas vezes a gente é chamado e sai correndo, né? Então a gente mesmo sai com adrenalina, porque a gente não sabe o que é que vai encontrar ali, o que é que a gente vai precisar fazer, né? Às vezes a gente já vai pensando ali, se você já conhece o paciente, ó, alguém já te, tô te chamando por isso, você já vai
pensando no que você vai ter que fazer mais ou menos ali. Mas a gente tem que, né, dar uma respirada, organizar e, assim, 3 segundinhos para você tomar a conduta mais acertada. Então, exemplo, quando o cirurgião não conseguiu fazer a tráquea, vem aqui entuba. Meu primeiro pensamento foi, vou entubar. Eu, calma, tem que posicionar. Sim, Olha essa posição que esse paciente tá. Então, assim, perfeito. a gente tem que dar uma respirada para tomar realmente, né, a liderança daquela situação de uma forma, né, mais concisa mesmo, né? Ó, isso aqui, peraí, eu vou ter que fazer isso, isso e isso. Ótimo, então vamos lá. Tem que ter um mínimo de planejamento ali, né? Apesar que é medular, né, o que a gente tem que fazer na emergência, mas você tem que dar uma respiradinha e aí, organizei aqui o raciocínio, vai ser isso mesmo, então vamos lá, né? Então, acho que um dos pontos mais importantes aí é isso que você falou, realmente não tinha pensado. A gente é muito acostumado, mas é verdade, a gente é muito acostumado não só na faculdade, mas na residência também, a É. ter alguém ali, né? Então, esse é um exercício diário, tá, gente? Porque você na faculdade, é muito comum ali, o interno pega todas as informações e dá para o professor essa informação. Não, pegue as Uhum. informações, faça a sua hipótese diagnóstica e veja qual que seria a sua conduta. Aí você passa tudo isso. Aí ele vai ver se está certo, está errado, por isso e aquilo. Na residência, a mesma coisa. Aqui naquela correria, muito paciente, você pega as informações e passa o caso. Você não está dando para as informações para o professor tomar a conduta. Então, você é um médico. Então, você pega as informações ali, pensa na sua hipótese, na sua conduta, e aí você vai ver se vai ser aquilo, se não vai, né? Ele tem mais experiência e tudo, você vai aprender com ele. Então, isso é um exercício que a gente tem que ter diário, porque senão, se você só for deixando rolar, você não vai aprender aquilo que você precisaria aprender. Bom, acho que é isso. Tiagão, muito Show. obrigada. Fale um pouquinho da sua pós, deixa o convite aí para a galera. No meu link da bio tem lá o meu site, se vocês se interessaram, né? Estamos com a turma agora em janeiro. Aproveitem, que as vagas estão acabando. Só ir lá no link da bio ou me mandar mensagem que a gente faz o processo aí. Tem que fazer entrevista, tá, pessoal? Após que a gente seleciona os alunos que ingressam nela. E deixo também uma recomendação para seguir a minha colega aí, a doutora Raíra, que tem um Instagram muito produtivo, né? Traz lições da vida real, casos clínicos. Com certeza ela vai agregar muito para vocês que me seguem. Eu recomendo que vocês sigam ela. E se você gostou da live, deixa aí a sua opinião, que é importante para a gente também, né? Para saber se vocês aproveitaram aí os conteúdos. Com certeza. Obrigada, Tiago. Gente, deem realmente uma olhada. Sigam o Tiago, tá? Pra você aprender tudo de intubação, emergência via aérea. E, assim, após, eu tive a honra, o prazer de fazer Professor, algumas aulas, né, para o Tiagão, após, maravilhosas, viu, gente? Porque ele participa das aulas, ele traz ali, como ele tem já vários alunos, já desde antes da pós, né, que ele tem cursos e treinamentos, ele traz as principais dúvidas que vocês têm. Então, assim, fica uma aula maravilhosa mesmo. Eu super recomendo, deem uma olhada lá, tá? E acho que é fechou. isso. Deem um feedback para a gente, é importante para a gente. Muito obrigada, Tiagão, por ter aceitado o convite. Muito obrigada, galerinha, pela presença de todos. Parabéns por estarem querendo sempre aprender mais. Tudo daí. Valeu. Tchau, doutora. Boa noite. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada, boa noite. Um Tchau, abraço. gente. Boa noite. Valeu.